Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados ao Saci. Sim, porque dia 31 de outubro foi Halloween, sim, mas no Brasil, dia 31 de outubro é dia do Saci também. Então vamos aqui com esta coletânea temática só com relatos envolvendo o Saci, parte 4. Já temos outras 3 partes, ou até mais, sei lá, só falando de Saci, de relatos com Saci. Tá bom, espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça. Tem a Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos lá começar com esses relatos de Saci. Saci pererê. E o primeiro é este daqui, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Saci na encruzilhada, e é uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 21 anos e tenho várias histórias para contar, tanto sobrenaturais quanto de maldições. Eu sou do interior do Paraná e hoje venho lhes contar uma das histórias da minha família. Essa que eu vou relatar, eu estava presente, mas era muito pequena e não me lembro bem. Que comece o relato então, os nomes todos trocados, como eu disse. Bom, a minha tia Maria e o meu tio João moravam em um sítio um pouco afastado do povoado, e eles eram muito religiosos. Como tínhamos uma grande família, todos nós costumávamos ficar na casa deles. Nesse fim de semana em específico, havia uma celebração na igrejinha e todos estavam animados para ir. Mas havia um, porém. Mas havia um porém. O local era um pouco longe e nós não tínhamos carro, apenas uma moto que não dava para levar todo mundo de uma vez, já que a casa estava cheia. Decidimos sair mais cedo rumo à Ilha Dourada. Nome fictício, tá? E fomos, assistimos à celebração e voltamos tarde da noite, a pé, para o sítio. Então foi todo mundo a pé, é isso? Quando chegamos a uma encruzilhada, nos deparamos com algo ainda mais assustador. Ali havia um cemitério antigo, agora desativado, mas que mesmo assim dava medo. Logo atrás do cemitério havia uma plantação de banana, havia ali umas bananeiras, né? E mais ao fundo alguns eucaliptos. O trecho era um pouco extenso. A minha tia Maria, que me carregava no colo, estava acompanhada pela minha prima Jaque, meu primo Ronaldo, meu irmão Richard e minha irmã Luísa. Todos conversavam sobre o dia que tiveram, até que, de repente, o grupo ficou em silêncio. Todos avistaram à frente uma figura estranha. Um homem, com uma perna só, mais escuro que a própria escuridão, mas que ainda assim podia ser visto por conta da luz clara da lua. A minha tia, muito corajosa, fingiu não dar importância e continuou andando. Fingiu que não viu, né? Não deu importância para aquilo, continuou andando. Finge que não vê, quem sabe some. Mas a cada 2 passos que ela dava, o ser saltava para trás. Quando ela parou, ele deu 2 passos para frente, na nossa direção. Mesmo assim, teimosa como era, minha tia começou a caminhar na direção da figura, sem se importar se seria atacada ou não. Foi então que o ser deu um salto para dentro da plantação de banana, para as bananeiras ali, deixando o caminho livre. Nós seguimos e, por fim, chegamos em casa, onde dormimos tranquilamente. E foi isso, assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. E eu lembro, sim, da minha avó contar histórias desse tipo, onde eles eram perseguidos por essa criatura um pouco nas sombras. Não dava para ver claramente que era um menino ou um homem, sei lá, com essas e aquelas características. A minha avó também conta que já esteve andando aí nas estradinhas, ou o marido dela, meu avô, enfim, bisavô também, mas que via essa silhueta, essa sombra na frente. Só que ele conta que era uma sombra pequena. Conforme ele andava, ela pulava à frente dele. Aí ele parava, aquilo também parava. E aí ele deduziu que era o Saci. Porque, afinal, parecia ter uma perna só, ele pulava, era pequeno, né? E ele avisou
que se fosse gente, porque ele já tava desconfiando que não era, né? Que se fosse gente que saísse da frente naquele momento, porque ele ia atirar com aquelas velha garrucha, sabe? E aquilo não saiu, não se mexeu. Eu falei, então, filho, eu vou atirar aqui nesse negócio aí. E pá! No que ele fez isso, dizem que não pode atirar no Saci, né? Que o tiro volta, mas não. Naquela fumaça que fez até, acho que o tiro de garrucha, não sei se faz isso também. Naquela coisa assim, sumiu. E ele continuou o caminho, né? Então tem esses relatos aí dessa aparição. Não é muito clara, mas como uma sombra ali que segue ou persegue você ali num caminho. Próximo relato. O Saci no terreiro do sítio. É um moço que nos conta, acho que esse é o próximo relato, talvez. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo fulano, tenho 19 anos e hoje eu vou contar uma história que aconteceu no sítio da minha avó. Desde pequeno, sempre ouvi falar no Saci, mas nunca levei essas histórias a sério. Até o dia em que tive a minha própria experiência. E que começa então o relato. Bom, minha avó sempre foi muito devota e gostava de acender velas no terreiro em frente à casa. Nesse dia era quase fim de tarde e todos estavam dentro de casa se preparando para a janta. Eu e meu primo, Tiago, estávamos brincando no quintal, quando de repente o vento começou a soprar de uma maneira estranha. As folhas das árvores rodopiavam e parecia que o vento vinha de todos os lados, mas o mais bizarro era o som. Como se alguém estivesse rindo, baixinho, zombando da gente. Tiago, curioso, resolveu seguir o som até o terreiro. Quando chegamos lá, vimos algo inacreditável. Um redemoinho de folhas secas girava no meio do terreiro. E dentro dele estava uma figura pequena e escura, com um gorro vermelho. Era o Saci, Ana. Ele saltitava, rodopiando junto com aquele vento, enquanto soltava aquela risadinha debochada. Eu fiquei paralisado, mas o Tiago, sempre atrevido, pegou uma das vassouras da avó e tentou espantar o Saci. O que aconteceu a seguir foi impressionante. O redemoinho ficou ainda mais forte, quase derrubando o Tiago, e o Saci simplesmente desapareceu no ar. O vento parou de repente e tudo ficou quieto de novo. Depois desse dia, nunca mais duvidei das histórias que a minha avó contava. Agora, toda vez que o vento começa a soprar estranho, a gente fecha as portas, só por precaução. Vai que o Saci resolve voltar. Ai, é mesmo? Então, dizem, né, que o Saci ele vem em redemoinhos. Quando você vê um redemoinho, pode ter um Saci ali. História que o povo conta, folclore apenas ou não, ou tem alguma coisa aí. O que é o Saci? Né? É um tipo de elemental, alguma coisa desse tipo, que vive nas matas, nessas regiões mais interioranas, assim. Ixi, tem um monte de história. Minha avó sempre contava. E será que não tem realmente uma verdade nessas histórias que eles contavam pra gente? Então, o rapaz aqui tem 19 anos, tá falando que ele mesmo viu o Saci no meio do redemoinho. Cara, eu não duvido, porque eu vi Papai Noel. Eu vi Papai Noel no céu, trenó. Eu já contei isso aqui. Depois eu vi outras 2 pessoas contando histórias muito parecidas com o que eu vi também. Então, pra quem viu Papai Noel, o que é o Saci, não é? Próximo relato. A pegadinha do Saci. Oi, Ana e assombrados, sou eu, fulano, de novo. Acho que é o mesmo do relato que eu acabei de contar. Eu tenho mais uma história para compartilhar com vocês e dessa vez sobre algo que aconteceu com o meu tio Valdir. Ele sempre foi um homem muito prático, que não acreditava em histórias de Saci. Mas depois dessa noite, até ele ficou em dúvida. Vamos lá. O meu tio morava em uma pequena casa de madeira, bem no meio do mato, perto de uma trilha que a gente sempre usava para chegar ao povoado. Certa vez, ele estava sozinho em casa quando começou a ouvir uma risadinha abafada vinda do lado de fora. Pensando que era algum moleque da vizinhança fazendo uma brincadeira, ele saiu para ver quem era, mas não encontrou ninguém. Tudo parecia quieto, só o vento soprava fraquinho pelas árvores. Ele voltou lá para dentro, mas logo depois começou a ouvir a risada de novo, dessa vez mais próximo.
Irritado, ele foi checar novamente e mais uma vez não encontrou ninguém. Foi então que ele percebeu que algo estranho estava acontecendo. Os objetos dentro da casa começaram a sumir. O boné que ele deixara na cadeira, desaparecido. O cachimbo que ele sempre usava, sumiu. Até a botina que estava do lado da cama havia sumido. Foi aí que ele se deu conta de que estava lidando com algo sobrenatural. Lembrou das histórias que sua avó contava sobre o Saci, que adorava pregar peças e esconder as coisas das pessoas. Desesperado, ele correu para a cozinha, pegou uma peneira, porque diziam que era o jeito de pegar um saci, né? Você joga a peneira lá, né? E ele saiu procurando. Até que, de repente, no meio do quintal, ele viu um pequeno redemoinho. E bem no meio, mais uma vez, estava o Saci, com o gorro vermelho e um sorriso travesso no rosto. Sem pensar duas vezes, o meu tio jogou a peneira em cima daquele redemoinho. O vento parou. O Saci sumiu. E, para surpresa dele, todos os objetos que haviam desaparecido estavam agora no mesmo lugar de antes, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, ele nunca mais deixou nada fora do lugar à noite. E sempre que o vento começava a soprar esquisito, ele já sabia. O Saci estava por perto, pronto para aprontar mais uma das suas. E esses foram os meus relatos com o Saci. Espero que goste. Um beijo para você, muito obrigada mais uma vez. Então, mais uma vez o Saci apareceu ali para a família dele no meio do redemoinho. Então, meus amigos, quando o vento começar a soprar meio estranho, já vamos ficar ali ficar esperto. Minha avó contava muito do assobio do Saci, que ele se aproximava assobiando, não com as risadinhas. Lá ela sempre contava do assobio. Até hoje, quando minha mãe escuta um assobio desentoado, como ela diz, ela fala, ai, parece o Saci assobiando. Porque não era uma música, é uma coisinha meio esquisita. Ela fala, não tem, é desentoado, sabe, o assobio do Saci. Próximo relato. O que levou as minhas irmãs? É uma moça que nos conta, e essa é outra coisa a respeito do Saci, que ele sequestra crianças. Bom, olá Ana, tudo bem? O meu nome é Fulana e vim contar um relato que a minha mãe me contou. Ela me disse que quando era mais jovem e ainda casada com meu pai, tinha as minhas duas irmãs pequenas, a Júlia, que era bebê, e a Aline, que ainda engatinhava. Minha mãe contou que certo dia acordou como de costume, arrumou tudo, pegou as duas e foi para a roça colher café. Chegando lá, ela sempre fazia um buraco no chão, colocava um pano e deixava as minhas duas irmãs lá dentro, para que elas ficassem seguras enquanto ela colhia o café. Quando terminava de colher, em uma parte da plantação, repetia o processo, sempre mantendo as crianças por perto, dentro do buraco. É tipo, ela fazia o chiqueirinho ali, né? O cercadinho. Então deixava ali dentro do buraco para poder trabalhar tranquila, mas sempre de olho nelas. Como a Júlia ainda era de colo e a Aline apenas engatinhava, nenhuma das duas ia conseguir sair daquele buraco. Então, minha mãe estava ali, colhendo café, quando olhou na direção onde as minhas irmãs estavam e levou um susto. As duas haviam desaparecido. Desesperada, ela começou a procurá-las, mas não as encontrava em lugar algum. As pessoas que também estavam trabalhando na roça se juntaram à busca, procurando as meninas em todos os cantos. Ninguém havia visto ou sabia o que havia acontecido. A situação ficou tão grave que chamaram a polícia, pois já fazia horas que procuravam e o dia estava começando a escurecer. Minha mãe continuou procurando até que finalmente encontrou as minhas irmãs. Ela contou que as duas estavam dentro de um espinheiro, o que acontece muito também nesses relatos. Dentro de um espinheiro, a Júlia estava deitada no chão e a Aline sentada comendo uma banana. Nenhuma das duas estava chorando. Os policiais tiveram que cortar os espinhos para tirá-las de lá, o que foi bem difícil, porque a minha mãe disse que o espinheiro parecia uma espécie de casinha. Ele era oco por dentro e fechado por fora,
com espinhos entrelaçados, formando um círculo. O mais estranho é que as duas não tinham nenhum arranhão, nem sequer um machucado. Conseguiram tirá-las de lá e a minha mãe voltou para casa agradecendo a Deus por elas estarem bem e salvas. Ela sempre diz que foi o Saci quem levou as duas. Porque seria impossível para a Aline, que só engatinhava, pegar a Júlia no colo, sei lá, e caminhar até o local onde foram encontradas, ainda mais entrando naquele espinheiro sem se arranhar. Bom, esse foi o relato de hoje. O que você acha que foi? Será que foi mesmo o Saci? Eu não duvido de nada. Desde pequena ouço histórias da minha mãe e dos meus avós que me dão medo até hoje e já presenciei algumas coisas bem estranhas também. Assim que possível, mandarei algumas das minhas experiências com o desconhecido. Um beijo para você, muito obrigada. E sim, minha mãe mesmo conta uma história que ela participou da busca de um garotinho que era mais novo do que ela, né? E também sumiu. Na plantação de café também, todo mundo ia lá, né, trabalhar na lida com o café, e esse menino, não lembro, né, mas provavelmente, assim como a minha mãe estava lá junto, né, com os pais dela, pegando café, estava junto, né, para não largar sozinha em casa, levava, igual esse caso aqui. Esse menino também estava, só que, assim como nessa história, ele também sumiu, todo mundo estava procurando, minha mãe lembra do pessoal chamando por ele, o pessoal rezando, pedindo, né, para que voltasse, porque não tinha muita explicação, era uma criança pequena também, que não ia se afastar muito né, e o pessoal com lanterna, com vela, sei lá, por meio do caminho procurando o menino, até que ela conta que ela presenciou isso, todos os pés de café parados assim, e apenas um deles fez assim, sabe, farfalhou, chacoalhou. Não foi um vento que deu e balançou todos, foi só um que chacoalhou como se alguém chacoalhasse. E aí isso chamou a atenção, as pessoas foram até lá. E o menino estava sentado embaixo desse pé de café, que provavelmente a galera já tinha passado por ali, porque estava todo mundo espalhado pelo cafezal procurando o menino. E a hora que chegaram naquele pé de café, o menino estava sentado lá embaixo também. Não estava chorando, nada assim, ele estava só sentadinho lá. Tinha feito xixi na roupa, tinha um círculo de flores colocadas ao redor dele, e ele não sabia dizer, eu acho que ele nem falava direito ainda, sabe, para contar o que aconteceu. E aí a galera já atribuiu isso ao Saci. E aqui no canal mesmo tem outros relatos onde dizem que a criança apareceu dentro de um espinheiro, que não tem como colocar a criança lá dentro. Já teve relato onde a pessoa foi trabalhar e deixou a criança dormindo, trancada dentro de casa, dormindo na rede, né? Para não ter que levar e tal. Deixou, era perto a casa, se chorasse, escutava, alguma coisa assim. E quando chegou em casa, a criança estava na rede, a rede estava torcida e colocada agora embaixo da cama, entendeu? Como se alguém torcesse a rede, tirasse do lugar e colocasse embaixo da cama. Isso aconteceu por 3 ou 5 noites seguidas. Tanto que eu falei assim, mas como assim, gente? Da primeira noite eu já não largava mais essa criança sozinha? A pessoa esperou isso ser repetido tipo 5 vezes. Mas é uma coisa muito estranha. E eles também atribuíam isso ao Saci. Também acho que seria um outro caso, ou é o mesmo, da rede ter um nó muito complicado de se desfazer, ou até impossível de se desfazer. A impressão que dá até é que o Saci tá tomando conta, né? Tá querendo cuidar daquela criança. A criança não volta assustada, não volta traumatizada, ela volta de boa. E você vê ali o cuidado. Por exemplo, colocar dentro de um espinheiro, elas estão de bem. Estava comendo uma banana, tipo, ele alimentou. Ele protegeu que outros bichos ou outras coisas pudessem vir atacar a criança, porque ela só não pensou do jeito e falou, eles vão dar um jeito de tirar ele daqui, né? Sei lá. Mas protegeu, cuidou, né? Está certo que, Saci, né, se tirar um filho de perto da gente, a gente fica preocupado, né?
Então, mas entendeu? Não é um ataque. A criança nunca volta machucada, nunca volta desesperada. Não vou dizer nunca, né? Talvez tenha um relato ou outro em que isso aconteça, aí eu já não sei. Mas nos que eu ouvi, é tudo nessa base aí. Tem vários relatos, gente. Tem esse do espinheiro. Não sei, às vezes dá a impressão que leva pra outra dimensão e depois devolve, sabe? Porque elas somem daqui, de repente aparecem aqui de novo. O que ele leva nas costas correndo e depois volta atrás nas costas correndo. Tem um outro relato onde uma moça, uma senhora já relata, eu acho que quando ela era criança, que meio que um menino atraiu eles pro meio do mato, de uma casa lá, com vários brinquedos, que as crianças ficaram maravilhadas com aqueles brinquedos. Só que ela via o menino, ela não via um menino como todos viam, ela via como um bicho muito esquisito, porque ela via o verdadeiro rosto dele, vamos dizer assim, que era o Saci. Ela descreve lá. E ela não queria ir, tudo, mas acabou indo com a galerinha. Chegou lá, ela conta que viu brinquedos que não existiam na época, mas que hoje ela reconhece alguns brinquedos que ela viu lá, que foi tipo, sei lá, na década de 70 que isso aconteceu com ela, quando ela era criança. E hoje ela vê os brinquedos de hoje, ela fala, esse brinquedo eu vi lá na casa do Saci, e na década de 70, que não existia esse brinquedo ainda. E aí todos deitaram nas camas, assim, da casa do Saci, ou daquele menino, né, no caso, que levou eles brincarem lá. Só que quando acordaram, eles estavam todos deitados no chão do mato, no meio do mato, e o pessoal rezando, procurando por eles. Ou seja, meio que uma ilusão que ele causou na cabeça das crianças, ou uma outra dimensão. Aí esse Sacizinho, de novo, não machucou ninguém tudo, mas o que ele quer? Sei lá. Quer companhia? Quer... não sei. Mas tem muita história. Próximo relato. Às vezes eu me esqueço que já vi o Saci. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, bebês, bichinhos e assombrados. Meu nome é Fulana e será um enorme prazer ser chamada assim. Bom, eu tenho 26 anos e este relato ocorreu por volta do ano de 2006 ou 2007. Eu não sei dizer ao certo, pois na época eu tinha entre 7 e 9 anos. Não sou muito boa com datas exatas. Tudo bem, eu te entendo. Bom, nasci e sempre morei no interior de São Paulo, mas a minha mãe é de uma cidade menor, o verdadeiro interior do estado. Perto da cidade dela, a minha parece uma metrópole. As duas estão relativamente perto uma da outra, cerca de meia hora de carro, e 1h30 da capital, São Paulo. Mas agora vamos ao relato. Quando criança, a minha mãe sempre nos levava, a mim e a minha irmã mais velha, para passar o Natal na casa da minha avó, Dona Rosa. Minha avó viveu até meados de 2010 e naquela época a casa era habitada por ela e meus 3 tios, que nunca se casaram e moram lá até hoje. A casa já tinha cerca de uns 200 anos, pois os meus avós se casaram em 1938 e herdaram a casa dos pais do meu avô, que provavelmente já tinham 100 anos. Era uma daquelas casas antigas de roça, com janelões e paredes de barro, que por incrível que pareça, seguem firmes até hoje. Era uma tarde fresca e eu estava deitada em um dos sofás antigos da sala, assistindo alguma coisa naquela pequena televisão de tubo. Já estava sendo embalada por aquele soninho gostoso que vem depois do almoço, sabe? O almoço daquele dia foi simples, arroz, feijão e alguma carne, mas com o sabor que só a comida de vó tem. A minha avó costumava fazer uma mistura com coentro e eu preciso compartilhar essa receita com quem, como eu, ama coentro. Ela pegava um pilão vazio, colocava uma concha de caldo de feijão novinho e adicionava um punhado de folhas de coentro. Dava uma leve socada, formando um caldinho com as folhas, e despejava isso por cima do nosso prato, onde estava o feijão. Ana, eu posso garantir, fica uma delícia. Para quem gosta de coentro, pode fazer que não vai se arrepender. Eu gostava tanto que chegava a beber aquele caldinho direto do pilão. Nossa, você falou com tanto gosto que eu fiquei com vontade de fazer. Eu nem sei se eu gosto de coentro ou não. Nem sei o gosto, se eu já provei ou não.
Mas eu sei que tem muita gente que não gosta. Bom, voltando ao relato, eu estava deitada no sofá, com a barriguinha cheia de caldinho de feijão e em um estado assim meio acordada, meio dormindo. Acredito que seja aquele estado que a gente fica antes de cair no sono. O corpo já está paralisado, mas estamos conscientes de alguma forma. Muitos chamam isso de paralisia do sono. Não sei se seria aí, não, a paralisia do sono. Mas aí você tá entrando num nível do sono aí, sabe? Aquele nem lá nem cá. Bom, mas eu vejo como uma viagem astral. É mais pra uma viagem astral do que uma paralisia. A paralisia é quando você fica bem, né? Você vem bem a consciência, mas você quer mexer o corpo e não vai. De jeito nenhum. Nesse estado que você tá entrando no sono, você não está necessariamente, você não está em paralisia, mas a cabeça já começa, você começa já a misturar se você está sonhando com o que está acontecendo de verdade ali na realidade, e aí eu já não sei se realmente você vai somente pro sonho ou se você já começa a sair meio que do corpo e ir pro astral, já ver as coisas do astral. Eu acho que as duas coisas acontecem. Bom, então, tipo uma viagem astral, pois é o momento em que já estamos de olhos fechados, nosso corpo adormece, mas a nossa consciência ainda não. Sei. Nesse estado, conseguimos ver o plano espiritual com os olhos do nosso perispírito. Seja onde o nosso corpo físico está, agora sem o véu entre os planos ou em um lugar completamente diferente. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da minha vida, mas nunca aprofundei essa habilidade. Ana estava nesse estado, deitada no sofá, vendo a minha avó e a minha mãe conversarem, mas já sentindo algo estranho. Eu sabia que não estava completamente acordada, e quem já se pegou nesse estado sabe como é. Foi então, e nem completamente dormindo, né, aquela coisa. Foi então que eu vi o Saci. Na verdade, eu vi um redemoinho de vento do tamanho de uma pessoa entrando pela porta da sala, que dava direto para o terraço. Não dava para ver o corpo dele, só o redemoinho e algo vermelho no topo, como um chapéu. No momento em que eu vi aquilo, algo em mim já sabia que era o Saci. O redemoinho entrou na sala e foi até onde estava a minha mãe e a minha avó, rodopiando ao redor delas, que nem perceberam nada. Eu tentei chamá-las, gritar de alguma forma, mas parecia que não conseguiam me ouvir. Era como se eu estivesse vendo o local onde eu estava, mas pelo plano espiritual. Eu estava lá, mas não estava. O redemoinho passou por elas, voltou e saiu. Só não me lembro exatamente por onde. Foi então que eu consegui acordar, digamos assim, levantando do sofá desesperada. Ao contar para elas, obviamente não tinham visto nada, né? Mas disseram que poderia ter sido o Saci. Enfim, Ana, esse foi o meu relato. O título, Às vezes eu me esqueço que já vi o Saci, reflete o quanto a modernidade nos faz esquecer dessas experiências sobrenaturais. Com tanta tecnologia, correria do dia a dia e vida urbana, acabamos nos afastando do que é paranormal. Algo em mim diz que quanto mais modernidade, menos há incidência do paranormal, como se isso afastasse essas entidades. A maioria das coisas sobrenaturais acontecia no passado, com menos tecnologia, e ainda acontece onde há mais natureza. As cidades parecem neutralizar o campo espiritual. Estava falando disso esses dias. E o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. Neutraliza as coisas ruins, será que são totalmente ruins? Sei lá, tipo o lobisomem, o saci, não sei o que lá. E as coisas boas? Também, será? A espiritualidade... Enfim. Bom, é isso. Obrigada, Ana, por ter lido meu relato. Tentarei enviar outros, pois ainda tenho algumas histórias guardadas. Manda! Que interessante, né? Então, é o que eu digo. Às vezes, ele tá ali, só que a gente, com esses olhos, a gente não consegue ver. Mas quando a gente passa lá pro sono, onde a gente começa a desdobrar, talvez a gente consiga ver, né? O que tá lá, mas
Tá lá, mas a gente não consegue ver aqui, mas tá lá. E olha mais uma vez o Saci no redemoinho. Próximo e último relato desta coletânea temática sobre o Saci, parte 4 já. Eu e meu tio corremos do Saci? É um moço que nos conta. Oi, Ana e assombrados, eu me chamo Fulano, tenho 17 anos e sou do litoral de São Paulo. O relato que eu vou contar aconteceu há cerca de 2 anos, quando eu tinha 12 anos. Ué, mas ele tem 17? Aconteceu há 2 anos? Eu tô que nem a Nazaré aqui, mas peraí, ele tem 17, aconteceu há 2 anos, ele tinha 12? Não sei, vamos ver, vamos continuar. Certa vez, eu e meus pais fomos passar o fim de semana no sítio do meu avô, pai da minha mãe. Como sempre, quando chegamos lá, a primeira coisa que eu quis fazer foi me aventurar pelas matas. Fui acompanhado do meu tio, que, para complicar um pouco as coisas, é 3 anos mais novo que eu. O tio? Uma situação um pouco esquisita, mas estava tudo certo entre a gente. Nesse dia, a esposa do meu avô, madrasta da minha mãe, tinha preparado um ensopado delicioso de cascudo. Que delícia! Um peixe cuja escama é parecida com um casco muito duro, tipo couro, né? Mas a carne é extremamente saborosa. Nós, que adoramos o peixe, tivemos a brilhante ideia de ir atrás dele no ribeirão, que ficava próximo ao sítio. A nossa intenção era pescar o famoso cascudo e lá fomos nós, animados e prontos para a missão. Eu estava tão empolgado que nem pensei em pedir licença à mata. Afinal, estávamos ali para caçar, né? E nessa época eu já assistia aos vídeos de relatos e tinha uma noção do que fazer e do que não fazer. No entanto, a adrenalina da aventura tomou conta de mim. Depois de um tempo, já bem longe do sítio, avistamos um cascudo. A partir desse momento, a corrida começou. Eu segurava uma pedra em uma mão e uma lança improvisada na outra, enquanto meu tio empunhava um facão. Mas vocês foram catar o cascudo na unha mesmo, não foi pescar. Começamos a correr atrás do peixe, pulando entre as pedras e atravessando a água do ribeirão. Ficamos uns 10 minutos seguindo o peixe, até que ele se escondeu em um buraco no barranco. É que ele fica mesmo assim, né, mais pro barranco assim. Determinados, começamos a cutucar o coitado do peixe, na esperança de que ele saísse do esconderijo. E foi aí que algo incomum aconteceu. Enquanto meu tio estava na frente, eu estava um pouco atrás dele, completamente focado no que estava fazendo. De repente, a mata ao nosso redor se calou de uma forma assustadora. O canto dos passarinhos cessou e tudo que pude ouvir foi um assovio que se destacava no silêncio da floresta. Ah lá que eu falei. Era um som bonito, quase hipnotizante, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a ficar apreensivo. Enquanto isso, meu tio continuava a cutucar o peixe, alheio ao que estava acontecendo ao nosso redor. Foi instantâneo. Quando percebi que a mata havia silenciado, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu sabia que algo não estava certo. Com uma urgência inexplicável, falei para o meu tio que precisávamos ir embora imediatamente. Assim que as palavras saíram da minha boca, percebi que ele parecia ter saído de um transe profundo. Tão obcecado estava com a captura do peixe. O assovio, que antes parecia agradável, tornou-se cada vez mais forte e inquietante. Quando saímos do ribeirão, percebemos que estávamos mais longe do sítio do que esperávamos. No exato momento em que os nossos pés tocaram a terra firme, uma ventania forte começou a soprar e ouvimos barulhos de galhos quebrando ao nosso redor. O instinto de sobrevivência tomou conta de nós e começamos a correr desesperadamente, esquecendo completamente do peixe. Enquanto corríamos, eu olhava para os lados e vi vultos negros nos acompanhando, sombras que pareciam estar nos perseguindo. Meu coração disparou e eu só pensava em chegar ao sítio logo. Depois de muito correr, finalmente encontramos a estrada que levava ao sítio e conseguimos chegar em casa.
Chegamos ofegantes e assustados e imediatamente contamos aos nossos pais o que havia acontecido. Eles nos ouviram, mas não deram tanta importância. Não que desconfiassem da veracidade, né, da nossa história, mas parecia que a história soava tão absurda que era difícil de acreditar. A única pessoa a quem contei essa história e que acreditou de verdade foi a minha avó, mãe do meu pai. Ela tem várias histórias de assombrações e fenômenos estranhos que aconteceram na família, mas isso fica para um outro dia. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. E eu fico pensando, o que teria acontecido se nós dois tivéssemos permanecido naquele transe durante mais tempo? Será que nós corremos do Saci? Estávamos em uma parte bastante perigosa da região e a ventania e os vultos escuros ali nos seguindo foram detalhes que deixaram tudo ainda mais aterrorizante. Ana e assombrados, tudo o que contei aqui realmente aconteceu e logo trarei mais relatos. Com certeza vou acabar precisando fazer uma coletânea inteira com as histórias da minha família. Brincadeiras à parte, muito obrigado por ouvirem o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. E se o local onde vocês estavam, porque eram crianças, né? É o tio e não sei, enfim, o local, a situação, a coisa ali estava perigosa pra vocês. E aquilo meio que realmente quis espantar, mas talvez até pra proteger o assovio, o vento no coisa ali, né? O silêncio estranho. E isso tem em vários relatos de pessoas que estão nas matas. Quando esse silêncio esquisito começa, alguma coisa mudou, alguma coisa tem ali. É muito estranho. Eu não sei se é uma passagem para uma dimensão paralela ou se realmente são os espíritos da mata ou os animais, as coisas ali que respeitam. Mas é um silêncio muito estranho que vários relatos, está presente em vários relatos de matas e tudo mais. Agora, seria um ataque, tipo, você tá caçando aqui, eu vou te pegar. Ou seria olha, aqui é perigoso, vai embora, antes que algo pior aconteça. Então, eu não sei. Você aí, já teve alguma experiência com o Saci ou algo do tipo na mata? Conta pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.